Sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório, comigo o meu companheiro de trabalho, Alcir Almeida, e hoje nós vamos conversar sobre os sacrifícios humanos oferecidos à divindade. Vamos falar sobre isso logo após a nossa vinheta. Até já! Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo mais uma vez para o nosso trabalho semanal. Hoje nós vamos falar sobre sacrifícios. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a vocês que nos acompanham semanalmente pelas mídias sociais da comunhão. A ignorância cria situações que para nós é terrível, mas é um processo histórico de evolução. Terrível. É uma realidade. É uma realidade histórica. Difícil, mas real. Real. E poderíamos até dizer é natural, porque faz parte do processo natural de crescimento, né, Almeida? Uhum. São estágios que nós vivemos, precisamos passar para adquirir a consciência daquilo. É verdade. Você não leu a pergunta, não, né? Não, Almeida. Na questão 669, o Kardec perguntou: o uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Uhum. Ele afirma isso. Sim, é fato. E aí ele pergunta: como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Como é que o ser humano, que o homem, pôde acreditar que o sacrifício de um animal e principalmente o sacrifício de outro ser humano fosse agradável a Deus? Como é que... Nós sempre lembramos, Ricardo, é a antropomorfização da ideia de Deus. A gente pensa que Deus pensa como a gente. Por exemplo, dá um exemplo bem básico. Alguém chega para você e te dá um abraço. Você fica feliz, né? Aí eu vou tirar você da roda. Alguém dá um presente para alguém, dá um abraço. Alguém fica feliz. Alguém chega e lhe dá uma bicicleta. Pô, muito obrigado. Mas ele vai ficar muito mais feliz se ao invés de lhe dar uma bicicleta, você lhe der um carro. E se der uma casa? Aí ele gosta muito de mim. Né? Gosta muito mais do que se der uma bicicleta. Exatamente. Nós, seres humanos, seres em processo de evolução, tentando progredir, em algum ponto da nossa história, nós colocamos esse mesmo pensamento na cabeça de Deus. Ah, olha, eu sou um plantador de uva. Se eu trouxer um cacho de uva para ele, ele vai ficar feliz comigo. E se eu trouxer o vinho pronto já? Olha que coisa sensacional. E se eu trouxer um tonel de vinho? Um tonel de vinho, não é verdade? Né? Mas, caramba, eu vou dar um boi para ele. Né? Que ainda é mais caro do que um tonel de vinho. Ah, eu vou dar 2 bois. Ah, mas se eu der um ser humano para ele, vale mais do que um boi. Porque o escravo vale mais do que um boi. E aí vem outra coisa, né, Almeida? Já que a gente está antropomorfizando Deus, se eu vou doar um ser humano, eu vou doar para Deus um ser humano que eu gosto. Aquilo que eu valorizo, não é o que eu gosto, aquilo que eu valorizo. É mais ainda. Então, eu acho que Deus vai ficar mais feliz... se eu der o meu filho unigênito. Ou uma virgem, ao invés de uma mulher. Um bebezinho. Ou um bebezinho, tá aí. Que coisa mais pura que um bebê? Um bebê puro, que não tem pecado, não tem nada. Deus vai ficar satisfeito se eu doar esse bebezinho para ele. Esse é o raciocínio. E é assim que surgem esses sacrifícios, essas crenças. Essas crenças.
É um pensamento É isso mesmo, Almeida. torto, mas ele tem sua lógica. Eu não estou concordando com a lógica, mas Sim. que ela existe, ela Mas existe. tem uma lógica. Tem uma lógica. Então, respondendo objetivamente à pergunta, como o homem pode ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? É tentar fazer Deus à nossa imagem. É. Não nós a imagem de Deus, mas trazer Deus para a nossa imagem. Trazer Deus para dentro do meu entendimento. Eu diminuo Deus até conseguir colocá-lo dentro dos meus braços. E aí fica fácil de eu me relacionar com Deus. Sim, Porque eu tornei eu- Deus menor. Eu sei o que ele pensa, eu sei o que ele sente, porque eu transfiro meus pensamentos, os meus sentimentos para E ele. meus defeitos, Os minhas meus limitações. Por isso que Deus vai me perdoar facilmente, porque ele me entende. Eu estou comprando ele. Eu comprei. É uma lógica cruel, mas terrível, real, ao mesmo tempo. terrível, mas verdadeira. Vamos ver o que o Espírito aqui responde. Recentemente, eu acho que eu posso falar aqui, né? A gente está tudo na mesma casa. Uhum. Nós temos um canal no Instagram, não sei se chama canal, uma É conta, canal, né? é canal. É conta, mas todo mundo Tá. vai entender como canal. É o canal do Ricardo Honório lá. É do Peixotinho. Ah, do Peixotinho, tá. No Instagram tem, se você colocar no Instagram Grupo Espírita Peixotinho, então lá nessa conta do Instagram, eu publico os informativos do Grupo Espírita Peixotinho. E eu estou lembrando que recentemente, não sei, um mês, 2 meses atrás, nós publicamos um informativo exatamente com essa temática, né? Então, se vocês tiverem interesse, dê uma passeada lá. E é isso. Vamos ler a resposta? Vamos ler a resposta. Vamos ler a resposta. Primeiro, relembrando a pergunta, como pôde o homem ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser O agradáveis a Deus? sacrifício humano poderia ser agradável a Deus, É. né? Primeiro, porque eles, os seres humanos, não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Primeira coisa. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Ou seja, eles viviam por e pelos instintos. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Aquilo que você falou, ao invés de eu dar um cacho de uva, eu vou dar um boi. Cabrito, um boi. Né? E quanto mais bonito o boi, quanto mais forte for o boi, maior é o sacrifício. Mas Deus iria ficar agradecido, feliz, né? Uhum. Foi isso que os levou ao imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais geralmente, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre o de um valor tanto maior, quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Então é aquilo, né? Poxa vida, aniversário do Almeida. Eu não vou dar uma caneta para o Almeida. O Almeida é meu colega, meu colega de gravação. O Almeida merece um presente melhor, então vou comprar sei lá, alguma coisa valorosa. Para no carro, por favor. Para do carro. Mas na semana seguinte é o Adilson, é o presidente da comunhão. Tem que ser algo mais do que um carro. Vai ter que ser uma casa. Tem que ser uma casa, pai. O presente do presidente não pode ser igual ao presente do... Sobrou pra ti, Adilson. Mas a gente brinca, Almeida, mas é que a lógica... Mas é isso que... Né? Almeida, só para concluir o raciocínio. O filho de fulano vai fazer aniversário. Vai dar um presente. Mas ele é teu afilhado.
Então, o presente do afilhado tem que ser superior ao presente do outro que não é afilhado. É. A lógica permanece a mesma. Sim, a gente mantém, né? É isso que eu ia até falar. Reduzidas as proporções, essa lógica cruel a gente ainda mantém. Qual é o problema de, poxa, mas ele é o presidente da República, ele é o senador, ele é o cara, é o teu padrinho. A gente precifica os sentimentos. Por que você não pode ir lá e dar um abraço nele? Vai lá e dar um abraço. Não fica bem, não fica bem. Como eu vou lá e não levo alguma coisa material? Vai lá e dê um abraço, aprenda isso. É por aí, Almeida. E nessa lógica, o Kardec fez uma... Continua perguntando. Pergunta, Almeida. E ele perguntou assim: assim os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sim. E ele responde: não há dúvida quanto a isso. Aquilo que você falou, primeiro veio o cacho de uva, depois veio o tonel de vinho, depois foi o cabrito, foi o boi, e como não tinha mais o animal maior para matar e oferecer, vão oferecer os seres humanos, que aí é o maior, é o máximo que a gente pode fazer para agradar a Deus. Caramba. E o Kardec continua: segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Eu quero acrescentar uma coisa aqui para provar que não é um... Não era uma crueldade? Não é. Eu recomendo... Tem um livro, esse livro é mais difícil de achar, A Viagem ao Brasil. Quem escreveu foi Hans Staden, H-A-N-S-S-T-A-D-E-N, Hans Staden. Ele escreveu esse livro no século XVI. Ele era holandês. Eu vou contar bem resumido. Tem um filme. Para quem não... Vejam o filme. Opa. Vejam o filme. Eu não lembro o nome do filme. Mas eu vou escrever aqui. Hans Staden, vou Hans procurar. Staden. E Viagem ao Brasil. Esse cara ficou rico vendendo o livro. Ele veio para o Brasil. Ele foi aprisionado por uma tribo de tamoios, tá? E ele foi escolhido para ser sacrificado. Olha, que honra, pá. Né? É uma honra. Pois é. E aquela coisa, e ele passou a ser o convidado da tribo, porque afinal ele ia ser o sacrificado. E quando não chegava ainda o dia do sacrifício... Foi tratado a pão de ló. Eles não tinham pão de ló. Mas uma das filhas do Morubixaba, do chefe, foi oferecida como companheira para ele. Olha, a melhor coisa que eu tenho para oferecer para você, meu convidado principal, é minha filha. Você pode deitar com ela, você pode fazer filhos nela. Olha só. Mas depois eu vou te devorar. E imagino até, né, Almeida, nessa lógica, o filho que nascesse... Seria uma coisa honrada, extremamente honrada. Filho daquele que foi sacrificado. E é interessante porque você vê o filme e você percebe que não tem crueldade nenhuma. Não. Por quê? E no livro, estudiosos que já leram o livro e explicam, não tinha crueldade nenhuma, era uma honra. Que coisa, hein? E o cara ficava solto. O cara não ficava amarrado no pé de uma árvore, não. Ele ficava solto dentro da tribo e era muito bem tratado. Até o... Não, e ele era muito bem tratado. Hoje é o dia do sacrifício. Venha para cá porque você é o convidado como prato principal, mas digamos assim, o banquete começa antes. E você participava do banquete. E você bebia do cauim. Né? É isso. Uma hora tu tá lá, te dava uma paulada na cabeça, mataram você. Mas era um momento de glória, de honra, você estava sendo honrado. Né? Não tem, gente. Não tem esse critério. Existe uma coisa que a palavra é anacronismo. Quando você tenta, com a sua cabeça do século XXI, entender um fenômeno aqui que eu estou descrevendo no século XVI, isso é anacronismo. Não combina, uma coisa não consegue acompanhar a outra. Não consegue, elas não estão coordenadas no tempo. Né? Então, afirmando o sacrifício de um ser humano, que filmes e filmes mostram como um exemplo de crueldade, não é verdade.
né? Era uma coisa natural, era uma coisa do tempo, né? Acontecia e normalmente quem era escolhido para ser sacrificado, não apenas na cultura dos índios brasileiros, era uma honra enorme. Você lutou em combate e foi aprisionado. Você matou o meu tio. Você matou não sei o que, papapá, papapá. E agora eu vou te devorar. Para honrar o meu tio, meu irmão, porque eu vou ficar com a tua força, porque você é um grande guerreiro. Né? Eles não escolhiam para o sacrifício o fraquinho. Eles escolhiam para o sacrifício o inimigo mais forte. É interessante isso. Ô Almeida, e você está falando aí como as coisas vão se encaixando, né, rapaz? Até pouco tempo que eu digo, 40 anos atrás, 45 anos atrás, quando eu morava lá no interior da Paraíba, né? E chegava uma visita, e naquele tempo, naquela época, não era comum as visitas avisarem que iam chegar, né? Não tinha telefone no interior, não tinha nada. Celular não existia. E tinha uma cultura de se fazer surpresa. O bom era a surpresa, de chegar da casa do outro, né? Uhum. E normalmente chegava ali, na hora do almoço, na hora da janta, e o dono da casa tinha que se virar, né? Uhum. E eu fico lembrando que quando tinha algum evento dessa natureza, que chegava assim lá no quintal, né, para escolher, né? Não pegava uma galinha qualquer, era a mais bonita, a mais forte. Não era o peru que estava ali, né? Era o peru mais... né, vistoso. Mais vistoso, né? Eu não sei se estou sendo feliz na comparação, mas você está honrando a visita com o que você tem de melhor, sim. Entendeu? E do ponto de vista da galinha que vai ser morta, do peru que vai ser morto... Eu não estou sendo cruel, não. Não é qualquer um. Você foi o escolhido para honrar aquela visita. Olha como as coisas se perpetuam no tempo. Perpetuam. E a gente vai... Felizmente, cada vez mais, cada vez menos, né? Mas é isso mesmo. Exato. E a gente vai repetindo aquelas coisas sem perceber que a gente está repetindo um ritual milenar. Que a gente já vivenciou de outras formas milhares de vezes. A lógica do inconsciente é a mesma. Mudam as formas, muda a maneira, muda. Sim, você não vai sacrificar um ser humano porque o teu compadre que tem 2 anos que você não vê chegou na tua casa, não é mais isso. Muda a representação, mas a lógica é a mesma. Muito interessante isso, muito interessante. Então vamos lá. O Kardec tinha perguntado, segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Não. E os espíritos vão dizer a Kardec, não se originaram de uma crueldade, de um sentimento de crueldade, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Isso que você comentou. Uhum. Vede Abraão. Caraca, foi sacrificar Isaac, seu filho unigênito. É exatamente isso. E ele ia sacrificar. Sim. Porque era o que ele tinha de mais importante. Se Deus não intercede, o Senhor proverá. E o Senhor proveu. Proveu. Senão o Isaac tinha dançado. Então vamos lá. Depois, os homens abusaram imolando seus inimigos. Aproveitavam uma coisa para atingir outra, né? Sim. Mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Interessante que tem esse adjetivo aí, né? Porque a gente sabe, a gente vai estudar aqui, que a lei da transformação, a lei da destruição existe. Esse inútil aqui faz toda a diferença. Comente. O inútil? Olha, gente. Nós acabamos de ler aqui a resposta. Isso. Você chamou atenção, eu confesso que eu não tinha percebido. Uhum. Quando você comentou, eu falei, isso aqui merece ser comentado. Uhum. Que é aquela coisa, a destruição às vezes é necessária. Exato. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O primeiro grande parque conhecido nos Estados Unidos é o Parque de Yellowstone. Né? Yellowstone fica ali no meio oeste americano. E eles ficaram durante anos com a grande preocupação de não ter fogo no parque, né? Porque o incêndio destrói a floresta.
E eles conseguiram durante muitos anos que não houvesse incêndio em Yellowstone. Surgiu um desequilíbrio ambiental. Surgiu um desequilíbrio ambiental. Metros e metros e metros de profundidade de folhas secas. Um dia pegou fogo. E aí a destruição foi gigantesca. Após muitos estudos, isso aí é case em cursos de administração. Depois de muitos anos de estudo, chegaram à seguinte conclusão: faz parte do ciclo natural da floresta de Yellowstone incêndios. Sim. Então eles começaram a fazer incêndios controlados para quê? Para acabar aquela carga de matéria orgânica seca, que poderia sim causar um grande incêndio. Então sempre tem algum incêndio em Yellowstone, é normal, né? E a gente precisa ter essa compreensão dos ciclos da natureza com sabedoria, né? Então existe uma destruição útil, apenas para dar um exemplo de uma destruição útil, porque faz parte do ciclo. A coivara, que nós aprendemos com os índios, controlada, organizada... Eu aprendi com meu pai, fazia muita coivara lá na Paraíba. Desde que faça um acero adequado, Isso. não tem problema nenhum. Nunca causamos incêndio. Então. Lá na fazenda. Nós que moramos aqui no Planalto Central, nós estamos acostumados a ver no Cerrado, que é a mesma savana, né? O incêndio faz parte do ciclo natural. Se não houver um incêndio, quando começam as chuvas, as plantas não reagem com a velocidade necessária. E quando tem um incêndio, fica aquele toco. E a árvore se acumula energia. Quando chove, ela vem explodindo com tudo. Se ela está cheia de folhas, ela não consegue fazer essa renovação. É verdade. Então, vamos devagar. Tem vários ciclos naturais que provam que a destruição faz parte do ciclo da vida. E isso faz parte do processo de aprendizado humano, né, Almeida? Sim. O homem, nós vamos descobrindo formas de entender, vou repetir, formas ou fórmulas para entender a natureza, e depois que nós entendemos, nós queremos controlar a natureza. É complicado. Esquecendo que a natureza tem seus próprios ciclos vitais. É aquela coisa, às vezes a gente esquece que existe hora para viver e tem hora para dormir. Tudo em a natureza tem um ciclo de sobe e desce, de vai e volta, né? Então tem um momento de crescimento, de florescimento, mas também tem um momento de destruição, de recomposição. Hoje eu estava fazendo uma caminhada aqui em Brasília, estamos nos aproximando da estação das chuvas. Já começou, né? Deu. O pessoal do departamento de jardins, sim, cortando as árvores. Pegando os galhos secos e recortando, tirando, quebrando. Olha que maldade, olha que destruição inútil. Não, é útil. Porque ou você faz isso, ou quando começar a chover, aquele galho seco vai ficar ali enganchando, de repente você perde a árvore inteira. E a árvore vai cair inteira, vai destruir carro, vai destruir, vai parar trânsito, vai destruir janela, pode até machucar uma pessoa, matar uma, né? Então existe a destruição, e aqui ele está dizendo destruição inútil não. É isso que a gente precisava colocar em destaque. Então, nos nossos estudos para conhecimento da natureza, precisamos identificar o que é útil nesse processo. Existem os ciclos, a gente precisa estudar profundamente, com tranquilidade, com equilíbrio, o que é realmente natural e o que não é natural, né? É só a gente parar para pensar que existem, em a natureza, tudo é cíclico. Você tem o dia e tem a noite. Você tem a lua, a cada mês ela passa por 4 ciclos, né? Nós temos, a cada giro que o globo terrestre faz em volta do Sol, você tem um ciclo. Você tem 2 perihélios, né? E tem 2 afélios. Você tem 4 estações. Então, tem um momento na natureza que é tudo vida, é tudo florescimento, é tudo entumecimento. Mas existe um momento que a natureza se recolhe,
em que aquilo que nós chamamos de morte é o momento dela E você para se falou, reiniciar. você falou agora há pouco do Cerrado, né? Sim. Da savana brasileira. E eu lembro quando eu cheguei aqui em Brasília, em 2000. Causa um estranhamento no 4. primeiro momento, né? Mas eu cheguei aqui num momento bom. Eu cheguei aqui no meio do ano, De que já tinha chovido. já tinha chovido, era tudo muito verde, né? Eu fiquei maravilhado com essas... nós temos muitas áreas verdes aqui em Brasília. Quem Isso. conhece Brasília, é muito bonita a cidade. E quando chegou ali agosto, É tudo cinzento. setembro, rapaz, me Tu deu pensou uma assim, morreu tudo. tristeza, né? Eu lembro que em 2004, em setembro de 2004, né, eu estava querendo ver o desfile militar lá na esplanada aqui, e eu falei, meu Deus do céu, as plantas tudo sem folhas, as árvores sem folhas, o gramado que até então era verde, estava... Eu falei, Uma palha. e eu pensei, caramba, vão ter que plantar essa grama toda de novo, vai dar um trabalhão. E quando foi Choveu. final de outubro, início de novembro, chegaram as primeiras chuvas, Pum. uma explosão. Eu acho que essa é a palavra, uma explosão de vida. natureza. Explosão de vida. Uma explosão de vida. As árvores colocando folhas e flores, e aí a grama ficou verde. Daqui a 15 dias, a grama que estava preta já estava desse tamanho, já tinha gente lá cortando a grama. E isso é cíclico. É? Todo ano acontece isso. Aí vem a pergunta, poxa, o verde que virou palha é destruição. É uma destruição necessária até para preservar a própria natureza. Sim. Lá no curso de geografia, a gente falava muito isso das plantas latifoliadas, aquela que tem as folhas largas, que a gente só vê isso nas áreas litorâneas, nas áreas, na área amazônica. Tem que ter muita água. Né? Muita água. Tem que ter muita água. Aí tu chega aqui no Cerrado, nanofoliadas, são folhas finas, folhas pequenas, folhas miúdas. As árvores Pra não daqui, perder. tudo cascuda. Tudo para não perder a umidade, para não perder. Né? E para aguentar o fogo. E para aguentar o fogo. Porque o fogo passa naquelas árvores meio borrachudas, né? Aquela carapaça de fora se Protege. queima, e daqui a pouco o caule, o Miolo ali. miolo, totalmente preservado. Uhum. Uma sabedoria. Destruição útil. A natureza se encarrega disso. Almeida, o nosso tempo está acabando. Isso. Vamos, na semana que vem, dar continuidade ao tema dos sacrifícios. Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço cada um de vocês. Gostaram? Deem o joinha. Não gostaram? Digam que não gostaram, mas sempre digam por que não gostaram, tá bom? Esse programa é de vocês e é para vocês. Forte abraço. Forte abraço a todos e até a próxima semana.